Eu e as minhas colegas Lia Bock, Glória Vanik e Rita Vutti damos as boas-vindas ao CNN Nosso Mundo, especialmente hoje com uma formação diferente. Luciana Barreto está de férias descansando um pouquinho. Mesmo assistindo a um aumento da insegurança alimentar por causa da crise sanitária, a obesidade é a grande pandemia do século XXI. O consenso sobre esse diagnóstico nos coloca diante de um dilema: como equilibrar a quantidade e a qualidade de cada alimento. Quem nos ajuda nesse tema de hoje é uma pesquisadora considerada pioneira no Brasil ao defender uma abordagem da nutrição sem dieta restritiva. Autora dos livros O Peso das Dietas e Os 7 Pilares da Saúde Alimentar, PhD em nutrição, ela provoca a nossa reflexão dizendo: a gente não é o resultado das calorias que come. O maior desafio é de que a sociedade não reduza a saúde a um número da balança. No CNN Nosso Mundo, Sophie Deran. Sophie, muito bom ter você aqui conosco, seja bem-vinda. Muito obrigada, Thaís. Estou muito feliz de estar aqui. É um convite muito especial e obrigada pela oportunidade. Que bom, a oportunidade é nossa de aprender com você, Sophie. Sophie, aqui na introdução do nosso programa, eu falei de contradições, de fome e de obesidade, né? De sobrepeso e má qualidade da alimentação. Eu queria começar te ouvindo sobre esse dilema, que é o dilema de hoje e que cresce com a pandemia. A gente volta a viver situações em que milhões de famílias vão enfrentar uma insegurança alimentar e, ao mesmo tempo, temos essa epidemia ou essa pandemia do século XXI, como a obesidade já é chamada. Queria te ouvir um pouco sobre esse paradoxo. Tem um aumento das questões do peso, mas tem também um aumento de mal-estar com a alimentação. Então, todo mundo está falando dessa pandemia de obesidade, que é, de fato, assustadora, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um aumento, uma epidemia silenciosa de transtornos alimentares e comer transtornado. Então, essa questão da insegurança alimentar no Brasil ela é muito preocupante, porque aumentou muito. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome, oficialmente, pela FAO, e, de fato, voltou. Esses últimos anos foram bem dramáticos com essa questão da insegurança alimentar. A gente avalia metade da população com um pouquinho de grau de insegurança alimentar. Mas não é porque você está com falta de alimentação que você vai reduzir a obesidade. Não é um cálculo de calorias simples, ou seja, a pessoa com obesidade come demais, a pessoa com insegurança alimentar come de menos. Então, a gente está simplificando. Tem obesidade, infelizmente, em todas as classes sociais, mesmo as classes que estão em insegurança alimentar. Então, a obesidade não é só simplificar e dizendo a pessoa come demais. Com certeza tem uma questão de alimentação, mas tem também muitos fatores que são envolvidos. A gente vê que da qualidade do sono, da atividade física, mas também da situação psicológica, remédios, a microbiota. Hoje a gente vê que tem muitos fatores que podem desencadear uma obesidade. Sophie, eu sou do tempo que comer manga com leite fazia mal. Depois vivi a moda de fazer dieta da fruta. Passo o dia inteiro comendo fruta que resolve limpa. Agora, logo depois veio a fase do detox. Mistura couve, bota no gelo e come aquilo e tal, com suco. A gente vai trocando as fórmulas para encontrar uma alimentação saudável. E a impressão que eu tenho é de que não há uma fórmula, é isso? Há uma fórmula ou não? Então, quando a gente estuda a nutrição, a gente vê que não existe fórmula mágica, né? Mas que está repleto de dicas. Então, tem um negócio lucrativo ao redor dessa mentalidade de dieta, de dicas de nutrição, de suplementos. Tem uma indústria bilionária que se nutre da nossa insegurança em saber o que comer. É interessante ver que, quando a gente pensa nas gerações anteriores, não era uma coisa
tão importante o conhecimento nutricional, né? O que a gente via nessas épocas é que as pessoas estavam mais conectadas com elas, ou seja, quando tinha comida na mesa, a pessoa era autônoma para decidir se ela precisava de mais ou menos. Infelizmente, com esses últimos décadas, as pessoas tenderam a terceirizar a fome deles, ou seja, outra pessoa que vai decidir por ela o que ela precisa ou não comer, o que ela deve comer ou não. É um excesso de informações. Você vê, esse exemplo que se deu é um mito. Essa questão da manga com leite é um mito, mas ele fica gravado na nossa cabeça. E ao longo dos anos, a gente vê que tem o que eu chamo de um terrorismo nutricional, de tanto dar medo, de demonização de alimentos. Começou com demonização da gordura, depois do carboidrato, do açúcar, demonização do glúten, da lactose, da frutose, agora da carne. Parece que comer virou potencialmente perigoso. Virou um risco quase, né? E que você pode, por exemplo, engordar de vez porque comeu um pão. Eu tenho trabalhado com bastante pessoas com transtornos alimentares e a gente vê que essa obsessão por tentar comer racionalmente, ela impede nossa naturalidade, ou seja, a gente não escuta mais nosso corpo. A gente escuta ou a dieta que uma pessoa passou, ou a gente escuta a TV, ou agora com as redes sociais, essas informações sensacionalistas se amplificaram de maneira incrível e as pessoas se desconectam delas. Então, eles vão comer porque faz bem, sem se preocupar se estão com fome ou não, se é isso que elas querem comer ou não. Então, a gente vê que essa, vamos dizer, epidemia de mal-estar com peso, mal-estar com comida, ela cria um verdadeiro problema de saúde pública no mundo inteiro. Não tem hoje quase um país que está sem esse problema. Lia Bock? Sophie, outro dia viralizou na internet um vídeo de um youtuber falando sobre uma bolacha que toda a propaganda dela era centrada numa bolacha de aveia com mel. E aí ele mostrou que não tinha nenhuma gota de mel nos ingredientes dessa bolacha. Eu já vi você falar também sobre a questão do morango, né? Eu falo que é iogurte com morango, mas não tem nenhum morango ali, só um pouquinho de aroma de morango que não tem nada a ver com morango, né? Então a gente está falando de um marketing, de uma indústria que engana as pessoas, né? E eu queria que você comentasse um pouco do ponto de vista de quem está recebendo isso, né? Achando que esses produtos são naturais, né? Que eles são bons, que eles fazem bem para a saúde, mas também do ponto de vista da regulação. Como é que pode uma coisa dessa, né? Um produto que não tem mel dizer que é de mel? Bom, aí você está entrando num terreno um pouquinho complicado, que é da indústria alimentícia. A gente precisa da indústria, porque hoje a gente não consegue criar nossa alimentação dentro do quintal, né? Então, a gente precisa de ir ao supermercado comprar alimentos, só que tem uma grande quantidade de alimentos que vem com excesso de açúcar, excesso de gordura, e esse vídeo que viralizou começou com uma denúncia do IDEC, que é um Instituto de Defesa do Consumidor, falando dessa bolacha que está vendendo mel sem ter nenhuma gota de mel no rótulo, nos ingredientes. Agora, a gente tem que lembrar que essa marca não fez nada contra a lei, ou seja, o problema vem da lei brasileira, que é permissiva. Acho que o desenvolvimento de produtos industrializados foi tão rápido no Brasil que a indústria se permitiu muita coisa que não se permitiria, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos. Então, a gente vê que, por exemplo, você pode colocar que tem fruta, quando, na realidade, você colocar
um preparado de fruta, ou seja, não é uma fruta que você coloca um tipo de xarope de fruta, né? E isso, por exemplo, nos países da Europa não é permitido. Chamar um iogurte de um leite que na realidade não é um leite, mas é uma preparação láctea, essas sutilezas da indústria, elas podem permitir alguns produtos que enganam mesmo o consumidor. Eu acho que é importante ter umas leis um pouquinho mais restritas sobre isso. Na realidade, no Brasil, a gente tem que ver que tem uma oferta incrível de produtos, e que, na maioria das vezes, esses produtos eles podem ter uma quantidade de açúcares muito maior do que você imagina. Tem também outras questões por exemplo, outra coisa que não é permitido na Europa é colocar nos ingredientes adoçante, que vão chamar de edulcorante, sem avisar no rótulo. Então, eu estou vendo uma liberdade um pouquinho grande aqui no Brasil. Como sou engenheira agrônoma também, além de ser nutricionista, eu tenho um olhar bem assim próximo do que está sendo, do que acontece. Então eu entendo que de vez em quando a população fica irritada com isso, mas foi um detalhe essa questão do mel. A gente vê que está acontecendo com muitos produtos. Glória Vanik? Sophie, falando ainda sobre essa questão da indústria, né? Com a pandemia, a gente teve aqui no Brasil uma queda no poder aquisitivo e muita gente também passou a consumir mais os produtos superprocessados. Então, eu peguei alguns dados aqui, inclusive de março. Março estava com alta acumulada na carne de 31%, enquanto que nos produtos processados, presunto, salame, 15,23% de alta. Na mesma época, as aves in natura tiveram queda de 7,6%, isso segundo a BRF, nas vendas, né? E as aves processadas tiveram um aumento de 10,3%. Ou seja, nuggets e hambúrguer acabam sendo mais baratos do que a ave in natura, a carne in natura. Como fazer para se ter uma boa alimentação numa situação como essa? Então, tem alguns estudos no Brasil que mostraram que não é bem assim, que ainda cozinhar e comer alimentação fresca, caseira, é mais barata do que comprar alimentos prontos. Agora, o que aconteceu dentro da pandemia, a gente viu uma mudança mesmo com um maior consumo de ultraprocessados, principalmente alimentos doces, com gordura. A gente, dentro do nosso trabalho sobre comportamento alimentar, a gente viu que a população ela ficou confinada, então com uma perda de bastante prazer de viver, de circular, de encontrar amigos, e muitos ficaram, vamos dizer, usando aquele prazer do comer como fuga. Então, aí a gente vê que muitas vezes esses alimentos eles entram dentro de um comer emocional. Não estou vendo ainda no Brasil o fato que o ultraprocessado está tão mais barato. Acho que as pessoas deixaram de cozinhar, isso é um fato. E quando você não tem vontade de cozinhar, aí você vai pelo mais prático, mais do que o mais barato. Agora, em outros países, como os Estados Unidos e Europa, aí sim, os alimentos processados são mais baratos. Mas aqui no Brasil ainda já li estudos dizendo que não é mais barato, mas é mais prático. Rita Vu?
Fih, queria que você falasse um pouco mais para a gente dessa questão da fome emocional, porque quanto mais desconectado a gente está da gente mesmo, né, do nosso corpo, a gente fica mais propenso a comer, né, a utilizar a comida como se ela fosse uma companheira, né, que nem você disse várias vezes. E aí, seja para momentos de tristeza ou solidão, mas também para momentos de celebração, euforia e ansiedade, né? Então, essa fome emocional, ela acaba sendo cada vez mais comum. E aí, diante de todos esses desafios que a gente tem na nossa vida, né, como que a gente não vai cair nessa tentação de preencher um pouco esse vazio, essa tristeza, ou que seja dar conta dos nossos medos e ansiedade através da comida? Você acha que, diante de um quadro emocional como esse que a gente está vivendo, o cuidado com a alimentação que você sempre propõe, ele pode ser uma saída e pode ajudar nisso? Sim, excelente pergunta. Essa questão do comer emocional é um problema e hoje visto como um dos maiores fatores de ganho de peso. Ou seja, a pessoa come por outros motivos do que fome. Ela come por tristeza, por matar a ansiedade, estresse. E acaba comendo alimentos recompensadores. Então, dentro desse momento do comer emocional, você não vai buscar um brócolis ou uma cenoura. Né? Você vai buscando alimentos que contêm bastante energia, prazer e recompensa. Né? Agora, o que é interessante ver é que esse comer emocional, a gente não nasce com ele. Ele é adquirido ao longo da vida e não é todo mundo que tem. Né? Uma pessoa que está em paz com a comida, com uma consciência alimentar, ela vai sim ter momentos onde ela vai buscar prazer de comer, mas isso não vai ser um comer emocional, vai ser um comer mais psicológico, como uma vontade de comer para se sentir melhor. E isso faz parte do bem-estar, do viver normal, né? Então, é normal buscar, quando o dia foi um pouquinho difícil, buscar comer um pouquinho melhor, fazer uma sobremesa. E quando a gente acaba comendo de maneira consciente e sem muita culpa, porque eu sei que a culpa ela está bastante presente, esse comer não é um problema. O problema é a pessoa que, e geralmente são pessoas que fazem dieta o tempo todo, né? Eu sou pesquisadora em neurociência do comportamento alimentar. Então, justamente, eu pesquiso o quanto a restrição à dieta modifica o comportamento alimentar. E aí a gente vê que quanto mais dieta, restrição, quanto mais a gente está em guerra contra os alimentos, mais a gente vai desenvolver esse comer emocional. E a pessoa fica desconectada mesmo, ela não sabe mais se é fome, se é vontade, se é estresse. Está triste, vai comer, está feliz, vai comer, está cansada, vai comer, está com tédio, vai comer. Eu até me lembro de uma paciente que estava tão desconectada que ela falou, uma vez que ela estava melhor, ela falou, nossa, doutora Sofia, até vontade de fazer xixi, eu ia comer primeiro e depois eu sentia que era outro mal-estar. Então, esse comer emocional vale a pena se você sente que você tenha. Geralmente a pessoa está bem até 5, 6 horas da tarde, e aí começa uma inquietude, e aí começa a comer alimentos não planejados, vale a pena buscar ajuda, porque é uma coisa que se trata, é uma coisa que pode ser lidada com mais consciência e mais tranquilidade, né? Mas com certeza essa pandemia não ajudou, especialmente pessoas que estavam dentro de muita restrição e que, de repente, ficaram presos dentro da casa com a despensa do lado, e com muitas tentações. Então, é um problema, mas não é todo mundo que tem. Isso que é interessante perceber. Não é todo mundo que vai buscar alívio na comida. Bom, o jejum sempre esteve presente em algumas religiões, né? Mas hoje ele ganhou status de hábito saudável, né? A gente sabe que ficar sem comer emagrece, né? É uma constatação simples. Mas eu queria que você contasse pra gente se esse jejum intermitente, ele é de fato um hábito que pode ser saudável para nós, seres humanos, ou se ele é apenas mais uma dieta da moda. Excelente pergunta, porque está na moda mesmo. Eu não canso de ver pacientes chegando no meu consultório desenvolvendo compulsão alimentar,
depois de entrar nesse jejum intermitente, junto muitas vezes com low carb. Agora, veja bem, dentro da ciência, o jejum é muito interessante. E o jejum sempre aconteceu dentro das religiões. Então, a gente vê que depende do motivo desse jejum. Né? Agora, um jejum para emagrecer, pode esquecer. Tem estudos muito bem feitos que mostraram que no começo você vai emagrecer como qualquer dieta e depois você vai reganhar o peso e com uma modificação do seu comportamento alimentar. Geralmente com mais vontade de comer, mais obsessão por comer e mais comer emocional. Então, eu não recomendo para emagrecer, tá bom? Espero que tem muitas pessoas aqui escutando, porque infelizmente está sendo vendido como nova dieta da moda. Glória. Eu queria saber, Sophie, o que a dieta restritiva causa exatamente no nosso cérebro, né? Você, como neurocientista, pode explicar melhor para a gente. Adorei a pergunta. Então, o que a gente vê é que o centro do apetite está no cérebro, não está no nosso estômago. E quando a gente faz uma dieta restritiva, a gente assusta nosso cérebro. Aliás, nosso cérebro odeia fazer dieta. Então, o que a gente vê, duas grandes modificações acontecem, que são descritas há mais de 30 anos. Você vai ter um aumento do seu apetite e uma diminuição do seu metabolismo, ou seja, seu cérebro vai se defender. Você não está comendo, então ele vai fazer de tudo para você lembrar de comer. E por isso que muitas pessoas falam, nossa, eu só penso em comer, porque na realidade a pessoa não está comendo o suficiente, então o cérebro está lá aumentando o apetite. A gente vê que fazer dieta restritiva não funciona. 95% das pessoas que fazem dieta restritiva voltam a engordar. Claro que elas vão emagrecer no começo, porque dá um susto ao corpo, mas é normal fracassar na dieta restritiva. Quando você vê 95% das pessoas voltam a engordar, é um dado para dizer que não funciona com o ser humano. Tem muito mais modificações, e uma delas dentro do cérebro é que o cérebro vai fazer questão de você não esquecer de comer, mas também vai usar a comida como recompensa, o famoso comer emocional. O cérebro dando bronca na gente, né? Rita. Sophie, a gente sabe que quando se trata de alimentação, ninguém melhor do que nós mesmos para entendermos a dinâmica do nosso próprio corpo, né? Porém, a gente vê que muitas pessoas recorrem ao uso de aplicativos, aqueles que ficam contando as calorias e acabam tratando o alimento mais como nutriente e caloria do que comida em si, né? E é isso que vocês e outros profissionais da área estão chamando de nutricionismo, né? Esse abuso aí da ciência da nutrição. Eu queria saber qual que é a sua visão desses aplicativos, né? E o que essa culpa por ingerir calorias demais causa no nosso cérebro. E aí, qual que seria a melhor forma da gente controlar esse comportamento alimentar? E se, no caso, a tecnologia poderia ajudar de uma forma mais efetiva do que esses aplicativos de contagens de caloria? Eu vou aproveitar a pergunta da Rita, vou fazer um confessionário aqui. Eu sou viciada em contar calorias, Sophie do céu. Eu não uso aplicativo, pelo menos isso eu não faço. Mas eu criei essa mania desde adolescente. E quando você conta calorias, você esquece de escutar o corpo. Thaís, vou te dar uma dica. Tenta ver que calorias não tem nada a ver com o que seu corpo recebe. Vou te dar uma dica. Esqueça de contar calorias e volta a ter uma relação mais tranquila com a alimentação, porque se a gente contar caloria, você concorda comigo que você vai contar igual uma lata de refrigerante e um prato cheio de legumes, pepino, tomate, vamos dizer um prato cheio. Os dois vão ter 150 calorias. Agora, você achar que seu corpo recebe a mesma coisa? Não. É aí que vem. Tem uma ciência que se chama a nutrigenômica, que é a ciência justamente de estudar o que está acontecendo, a conversa que tem entre nosso corpo, nossos genes
é a alimentação. E a gente vê que o nosso corpo não recebe calorias, nosso corpo recebe informação. Né? Então, é muito importante eu posso até falar que um dos maiores erros da nutrição foi de simplificar alimentos a calorias. Tá? Então, esses aplicativos que a Rita mencionou, geralmente a primeira coisa que eu falo para meus pacientes desligar. Tá? Eu trabalho com paciente com obesidade e também com transtorno alimentar. E veja bem, você pode pensar, nossa, Sofia, de manhã você trabalha com uma criança que tem obesidade e à tarde uma menina jovem com anorexia. Deve ser difícil, porque com um você vai falar de comer menos e depois com a outra você vai falar de comer mais. E, na realidade, meu trabalho é quase igual com os dois. Meu trabalho é de fazer as pazes com a comida, parar de fazer dieta e reconectar-se com o corpo. Porque a gente não precisa de aplicativo, nenhum aplicativo sabe melhor do que você o que você está sentindo. Então, retomar essa autonomia, esse empoderamento de saber o que é melhor para mim é o grande desafio da nossa sociedade atual. Sofia, eu quero falar sobre a obesidade em si, né? E especialmente sobre crianças, porque crianças, assim como uma criança mal educada, ela é assim porque foi mal educada pelos pais, né? Teve um agente provocador disso. Eu queria entender essa relação do peso, porque vemos famílias em que os pais são magros, mas um dos filhos ou os filhos acabam ficando obesos, ou o contrário, ou famílias inteiras que são obesas, ou famílias inteiras que não. Qual é a qualidade que a geladeira da família, que o hábito dos agentes da educação e geral, mas alimentar, tem na prevenção da obesidade? Então, primeiro, desligar um pouquinho esse pensamento que a obesidade da criança vai ser culpa dos pais. Né? A gente sabe que sim, tem um contexto familiar, mas tem também um contexto externo à criança. Tá? Então, tem muitos fatores que podem desencadear a obesidade infantil. Eu defendi meu doutorado justamente sobre esse tema da obesidade infantil e da genética, e a gente vê que a obesidade infantil, ela tem muitos fatores que pode causar. Tem a genética, mas, de fato, a genética não é tão preponderante. A gente vê que é mais o meio ambiente. Então, com certeza, o meio ambiente familiar é importante trabalhar com a família, mas não colocar toda a culpa nos pais. Muitas vezes, os pais são vítimas dessa indústria da dieta, indústria do comer saudável, então eles vão tentar controlar a criança. Eu sempre falo, quanto mais se controla a alimentação da criança, mais você arrisca um descontrole da alimentação da criança, porque uma criança, por exemplo, que é restrita dentro da casa dela, e veja bem, eu vejo muitas crianças que passam fome dentro da própria casa. Tá? Então, você está criando, na realidade, uma criança que vai comer escondido, tá? Que vai descontar quando tem oportunidade na comida. E aí, ele logo cedo vai ter uma relação alterada com a comida e risco, sim, de ter um comportamento alimentar descontrolado e risco de obesidade. Lia Bock. Duas discussões paralelas hoje, né? Uma no mundo, uma que fala sobre as causas da obesidade, que a gente está vendo que não é tanto individual, mas uma coisa mais social, que tem várias questões, mas que trata a obesidade como um problema. E na outra ponta, a gente tem um movimento super forte de body positive, muito encabeçado por mulheres gordas, que trata o corpo gordo como algo natural e que deve ser respeitado. Você acha que esses dois caminhos, eles se encontram em algum lugar? Eles conversam? Como você vê essas duas discussões paralelas? Muito boa pergunta. Acho que os dois são importantes. É importante ter uma defesa
do corpo gordo, mas agora muitas vezes esses movimentos body positive, eles vão entrar na agressividade, na exposição. Eu sou muito mais fã desse movimento que se chama de body neutrality, ou seja, neutralidade do corpo. Ou seja, o profissional de saúde deveria considerar o paciente com obesidade como um paciente normal, ou seja, não focar somente no peso, porque hoje tem até um consenso internacional contra o estigma do peso, ou seja, a gordofobia. A gente vê que uma pessoa com excesso de peso, ela vai encontrar um estigma dentro dos consultórios de profissionais e de fato, vão se sentir, às vezes, humilhados pelos profissionais de saúde. Nossa sociedade é muito gordofóbica, então é importante levantar o assunto. Agora, tem cada vez mais profissionais de saúde que trabalham sem gordofobia. Então, é importante aqui, se tem algum ouvinte que está sofrendo de não ir mais ao médico por medo de ser julgado pelo peso, vale a pena buscar profissionais que trabalham sem esse estigma do peso, porque está cada vez mais, existe cada vez mais. E, de fato, a gente vê que tem um aumento da obesidade, mas que não é uma questão tão simples como falada, ou seja, é só uma questão de fechar a boca e malhar. Obesidade não se resolve com dieta. E a gente vê que, se a gente olha os 30 últimos anos, no mundo inteiro, não existe nenhum país que conseguiu diminuir a taxa de obesidade. Ou seja, está aumentando no mundo inteiro. Então, a gente tem que rever nosso jeito de tratar a obesidade. Fazer dieta pode causar, como falei, uma modificação do comportamento e deixar a pessoa com mais vontade de comer. Então, você vê, é um dos problemas hoje, ver que nosso tratamento da obesidade está fracassando. Então, a gente tem que rever muitos dos nossos nossas crenças sobre o tratamento. Eita. Sophie, de tudo que você já falou aqui, deu para perceber que a gente pode comer de tudo, mas não comer tudo, né? E alimentar é uma das coisas que nos mantém vivo, alimentar as outras pessoas é também uma forma de amor. Porém, esses cuidados, eles acabam se esbarrando em questões complicadas relacionadas à comida, né? Desde as questões ambientais, de monocultura, toda a agropecuária que é ligada a desmatamento, insegurança alimentar, a alta dos preços também, como já foi falado. Você não acha que essa sua defesa alimentar, ela também não é um ato político? Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Então, não sou de ato político, não quero, mas invariavelmente eu vou entrar nisso, porque às vezes eu vou até defender a indústria, quando vejo aquele discurso muito, vamos dizer, exagerado contra a indústria, porque não é tudo alimento industrializado que é ruim. Mas também eu estou do lado da saúde pública, defender também o direito do consumidor de ter qualidade. Então, a indústria, ela precisa melhorar a qualidade, com certeza. Ela está se permitindo muitos atos que, como a gente falou no começo, acho que foi a Lia que falou, muitos exageros e permissão demais. Agora, o meu objetivo, minha missão de vida é justamente trabalhar sobre não fazer dieta, ou seja, dar uma conscientização da população que não é no fechar a boca e malhar que a gente vai conseguir melhorar nossa relação com a comida, é exatamente o contrário, que não é comer peso, o peso não é uma questão de foco, força e fé. O que é importante é comer melhor, e dentro do comer melhor é melhorar nossa qualidade alimentar. Então, a gente vê que tem o Guia Alimentar Brasileiro, que é fantástico, que é um pioneiro no mundo, é considerado um dos melhores do mundo, parabéns Brasil, que justamente fala que
nossa alimentação deveria ser mais fresca e caseira. Ou seja, qualidade é tentar cozinhar mais. Né? Então, cozinhar mais, comprar alimentos mais frescos, caseiros. Agora, comer melhor não é só melhor qualidade, é também melhor comportamento. Ou seja, sem fazer restrição absurdas, respeitando a nossa sensação de fome, de saciedade, sabendo reconhecer as emoções, sabendo lidar melhor com as ferramentas que a gente tem para melhorar nosso estresse e nossa saúde. Então, ganhar saúde, ganhar bem-estar e não focar somente no peso. E, aliás, tem uma definição linda da saúde, da Organização Mundial da Saúde. Ela fala que saúde é um bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença, ou seja, não entra peso dentro da definição da saúde. E nossa saúde simplificou demais a nossa saúde a um número na balança, e isso piorou tudo. A gente está numa situação muito pior do que uns 50 anos atrás em relação à saúde, quando a gente tem acesso a mais alimentos. Então, isso sim é um paradoxo. Glória? Eu queria saber o seguinte, Sophie, no Brasil a gente sabe que muita gente sai de casa logo cedinho, chega só à noite, muitas vezes não dá tempo de fazer uma marmita ou não tem como levar uma marmita porque não vai aguentar o dia todo. E aí as pessoas acabam entrando naquela coisa do fast food, acabam comendo na rua. Como conciliar uma boa alimentação, né, já que essas pessoas não têm tempo de cozinhar com calma, como conciliar uma boa alimentação diante desse cenário? Então, primeiro, relaxar. Né? É verdade que nossa vida já é muito estressante, não é de colocar mais um estresse querendo fazer tudo perfeito. Não existe comer perfeito, comer de vez em quando no fast food não vai alterar a sua saúde de um dia para outro. Agora, talvez a palavra mágica seria planejar. Planejar, fazer as compras quando você tiver tempo, pode ser no final de semana, para algumas pessoas é final de semana, para outros vai ser durante a semana. Fazer as compras e começar a cozinhar e preparar coisas antemão, ou seja, ter coisas preparadas para você, quando chegar cansado, já poder juntar. E se não tiver tempo ou até vontade de cozinhar, buscar lugares que fazem uma cozinha mais fresca e caseira. O Brasil tem lugares fantásticos, né? Aqueles quilos também tem empresas fantásticas de congelados. Então, é uma questão de... cada passo é uma vitória, ou seja, não tentar colocar só alimentação saudável de um dia para outro, porque ninguém consegue perfeição, mas toda vez que você vai escolher, tentar ir pelas opções mais frescas e caseiras, e começar uma reeducação tranquila. Eu acho que nenhuma mudança se faz com revolução, com estresse, de maneira radical. Tá? E, antes de tudo, como eu falei, tirar culpa das nossas costas, porque tem muita culpa envolvida no momento de comer hoje. Lia? Sophie, eu queria falar de estética de um ponto de vista mais macro agora. Tem muita gente querendo emagrecer, fazendo ginástica loucamente, existem filtros na internet, no Instagram, nas redes sociais que emagrecem, a gente tem visto muito harmonização facial, a gente tem cirurgia plástica, que aliás somos recordistas, né, em cirurgia plástica, para o corpo inteiro, inclusive para as partes íntimas. E daí eu quero te perguntar, o que aconteceu com a humanidade? Quando é que a gente passou a pautar a nossa vida em cima da estética? E como que você sente isso no seu trabalho? Assim, como que você sente essa pressão da estética em todos os setores ali? É uma excelente pergunta. Essa pressão da estética faz a gente se desligar do que é saudável. Né? Então, nossa sociedade atual, ela confunde beleza com magreza, saúde com magreza, saúde com beleza. Então, acho que é muito importante a gente
pelo menos quem tem filhos, tenta criar eles longe da questão da imagem corporal, como se a imagem vai determinar quem você é. Tá? Mas você vê o que está acontecendo é que a gente está com cada vez mais redes sociais que se definem só com imagem. Então, a gente está sobrecarregados de imagens, muitas vezes imagens que foram transformadas, então isso atinge nossa insatisfação corporal. Então, hoje a gente avalia que 98% das mulheres têm uma certa insatisfação corporal. Olha que tristeza, é um dado muito triste, mas que envolve uma grande indústria da beleza, da estética. Então, a gente está o tempo todo escutando mensagens sobre como podemos modelar o corpo, é só investir, fazer isso ou tomar tal suplemento, quando na realidade o corpo é muito mais complexo. Então, sair dessa simplificação de tem que malhar para emagrecer. De jeito nenhum, malhar vai ser associado a emagrecer simples. E às vezes, malhar demais pode fazer engordar, tá bom? Então, a gente tem que rever essa simplificação do corpo. Nosso corpo é muito complexo e a gente deveria dar para ele a homenagem que ele precisa, ou seja, respeitar, cuidar, escutar e ter confiança na nossa sabedoria interna. Sofia, estamos chegando aqui ao finalzinho do CNN Nosso Mundo. Eu quero te perguntar sobre o tema da abertura do programa, que é a doença do século, que é a obesidade. Qual é o seu prognóstico? Você dá uma mensagem de esperança para a gente aqui, de que vamos combater como humanos, em qualquer lugar do mundo, essa epidemia. Então, primeiro, entender que a Organização Mundial da Saúde não está achando que obesidade é o problema maior do mundo. Isso, na realidade, não é a notícia. A notícia é que o que está acontecendo é que a gente está com cada vez mais doenças crônicas. Essas doenças crônicas, que seja doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, insuficiência respiratória, elas sim estão crescendo. Hoje a gente vê que 70% das mortes no mundo são devidas a doenças crônicas e não tem remédio, não tem tratamento. O que a gente vê de certeza, tem um consenso que é para todo mundo está de acordo que elas são evitáveis, ou seja, o que podemos fazer todos nós é tomar conta de um estilo de vida um pouquinho mais saudável. Ou seja, já modificando o estilo de vida, a gente consegue melhorar o prognóstico dessas doenças crônicas. Olha que legal. Mas não é só comer melhor, é comer melhor, dormir melhor, saber lidar com o estresse, prestar atenção sobre o que você está tomando, suplementos à toa, remédios, também a poluição, a parte psicológica. A gente vê que tem muitos dados importantes para a nossa saúde e não somente focar em matar a obesidade, porque a obesidade ela é um sintoma desse mal-estar que a gente está vivendo. Sofia, muito obrigada. Que a gente aprenda a fazer as pazes com a comida e com o nosso corpo. Foi muito boa a nossa conversa aqui no CNN Nosso Mundo. Muito obrigada pelo convite. Fazer as pazes com a comida e com o corpo é fazer as pazes com você, ou seja, um ganho de saúde, um ganho de bem-estar. Muito obrigada. Que bom. O nosso programa com a escritora Sofia Ideran está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. Time da Lu Barreto, que bom estar aqui com vocês, muito obrigada. Glorinha, volte quando quiser. Obrigada. CNN, a maior do mundo, líder em independência.